Fala pessoal, a paz de Cristo, o amor de Maria. Hoje nós vamos falar sobre o problema do mal, né? Muitas vezes quando a gente vai falar sobre o querigma, sobre o amor de Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo, as pessoas, especialmente os ateus, eles vêm com essa problemática, né? Ah, se Deus existe, por que que mal existe, né? Se Deus é onipotente, por que que ele não aniquila o mal, né? E se ele criou tudo que existe e o mal existe, então ele também criou o mal, né? Isso quer dizer que se ele existir, ou ele não é onipotente coisa nenhuma, ou ele é mal, né? Enfim, eu acho que esses são questionamentos que todos nós já fizemos um dia, e eu vou tentar em alguns minutinhos dar uma pincelada nisso, né? Vamos lá. Primeiramente, a Sagrada Escritura, ela nos ensina que o mal é consequência do pecado, né? É aquela ferida que dói para mostrar pra gente que tem alguma coisa errada, né? A Bíblia nos ensina que até as catástrofes naturais, elas são consequências do pecado do ser humano, né? Mas a pergunta que fica, e essa é de fato uma pergunta muito válida, é então por que Deus nos permitiu, né, permitiu que a gente pecasse, que a gente fizesse mal? Ou melhor, por que Deus permitiu que o ser humano fosse capaz de pecar, de fazer o mal, né? Bom, vamos dar um passo para trás, né? Na verdade, o que Deus quer de nós é que nós o amemos, né? E será que Deus podia programar a gente, né? Fazer a gente obrigado, programado a amar Ele, né? Eu vou mais além. Será que um amor programado, um amor obrigado, é um amor de verdade? Não. Na verdade, para a gente poder amar, a gente tem que poder não amar, entendeu? Para a gente poder amar, a gente tem que ter uma escolha, né? Essa liberdade de amar ou não é o que nós chamamos de livre-arbítrio, né? Entenda que o livre-arbítrio é mais uma prova do amor de Deus por nós, porque ele nos fez livres para amá-lo ou não, né? Entende? Como eu disse, para a gente amar, a gente tem que ser capaz, né? A gente tem que poder não amar. E infelizmente a gente escolhe com muita frequência não amar, né? E a ausência do amor a Deus é o que nós chamamos de mal. Portanto, acabar com o mal significa acabar com o pecado. E acabar com a possibilidade de nós pecarmos significa acabar com o livre-arbítrio. E isso Deus não faz, justamente porque Ele nos ama e Ele quer dar para a gente a possibilidade de amá-lo ou não, né? Nós, então, temos que ser violentos, né, contra o pecado, contra a concupiscência da carne, e essa é a nossa prova, né? Durante essa vida nós passamos por essa prova. Os anjos também tiveram uma prova. Infelizmente, muitos anjos gozando do livre-arbítrio que tinham, eles escolheram o mal, né? Em Apocalipse 12, a gente vê que um terço dos anjos, que hoje são demônios, eles decaíram, né? Eles vieram para a terra furiosos, né? Combater a descendência da mulher, né? Que mulher é essa? Que descendência é essa? Depois assiste um vídeo que tem no nosso canal do YouTube, né? O que todo cristão deve saber sobre Maria. Aí você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas voltando para o assunto, né? A gente tem essa vida para, gozando do nosso livre-arbítrio, né? Provar o nosso amor a Deus, né? No mínimo, guardando os mandamentos e os preceitos da lei de Deus, né? Mas o que a gente tem que manter, né, em mente é que Deus ele tem um plano para um dia acabar com o mal, né? Nós não temos essa visão toda, mas Deus tem, né? Mas agora eu queria deixar uma provocação. Eu gosto de provocação, né? Esse problema do mal, ele também é um grande desafio para o ateísmo. Você já pensou nisso, né? Porque se Deus não existe, o que é o mal de verdade, né? É só uma questão de gosto pessoal? É uma convenção humana, né? É questão de preferência da minha sociedade, né? Porque já teve sociedade que disse que a escravidão era certa, né? A nossa diz que é errada. O mal é relativo, então? O mal depende da época que a gente vive? Bom, uma sociedade diz que a escravidão é certa, uma outra diz que a escravidão é errada. E aí, tem alguma delas que está certa e é melhor do que a outra, né? Ou não? Bom, se tem uma que é melhor do que a outra, ou tem ideias morais melhores do que as outras, né? Não é uma questão de preferência, percebe? Quer dizer que tem uma lei universal, e se tem uma lei universal moral, quer dizer que existe um legislador universal, e essa pessoa só pode ser Deus, né? Qual que é o gabarito que eu estou usando quando eu digo que uma coisa é errada, né? Quando eu digo que alguma coisa é injusta, quando eu digo que alguma coisa é moralmente incorreta, né? Tem que ter um gabarito que me permite dizer o que é certo e o que é errado, o que é injustiça e o que é justiça, né? Se for só o meu gosto pessoal, o que cada um achar
todas as pessoas vão estar certas e o mal passa a ser relativo, né? Mas se a gente pode categoricamente afirmar que tem alguém certo nessa história e dizer isso daí é errado, não importa o que você acha, então Deus ele tem que existir como um legislador universal, entendeu? Se não fosse assim, o certo e o errado seriam totalmente relativos, né? Se as sociedades têm noção diferente do certo e do errado, isso quer dizer que o certo e o errado são relativos, né? Mas na verdade não. As pessoas podem até dizer que 2 mais 2 é igual a 5. Isso quer dizer que a matemática é relativa? Não. Quer dizer que elas estão erradas, objetivamente erradas, entendeu? Bom, esse vídeo é mais curtinho, porque se não ficar curtinho o pessoal não assiste. Infelizmente, para perder tempo assistindo essas porcariadas de seriado herege com nome até do capeta, o pessoal não conta tempo, né? Vai entender. Mas enfim, trata um pouquinho mais sobre esse assunto num vídeo que eu fiz chamado Jesus Existiu? Jesus é Deus? Tem no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, lá os Pequeninos de Maria. Se você quiser investir um pouquinho do seu tempo para Jesus, fica a dica, se não, pode voltar lá para o seu seriado, beleza? Então fiquem na paz, pessoal, Maranatá!